Meu nome é Serena Fowler, tenho 29 anos e, 3 horas antes do meu casamento, minha mãe estava batendo no portão trancado do local, gritando que eu tinha traído a família. Eu organizei tudo em segredo, 7 meses de ligações, reuniões com fornecedores, convites escritos à mão, 47 convidados, um jardim reservado e meu avô me levando até o altar. Meus pais não estavam na lista. Minha irmã também não. E, durante esses 7 meses, todas as pessoas em quem eu confiava ficaram em silêncio. Até que uma prima postou um story no Instagram. 2 minutos. Foi o suficiente. Minha mãe viu, entrou no carro e dirigiu 45 minutos, tomada pela raiva. Chegou ao portão, socando o ferro, exigindo entrar. E o que meu avô, o próprio pai dela, disse ali, cara a cara, foi o que fez com que ela fosse embora em silêncio. É também o motivo de eu estar contando essa história agora. Mas antes de voltar ao começo de tudo, se essa história realmente falar com você, considere curtir e se inscrever. E se quiser, comenta de onde você está assistindo e que horas são por aí, eu vou adorar saber. Agora deixa eu te levar de volta para o jantar de Natal de 11 meses atrás, a noite em que percebi que minha mãe nunca me deixaria ter um casamento em paz. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos, e minha irmã Brooke tinha 16. Depois disso, minha mãe, Diane, criou a gente sozinha, e nunca deixou ninguém esquecer disso. Em todo dia de ação de graças, em cada evento da igreja, em cada reunião da escola, ela fazia questão de repetir que fez tudo sem ajuda, sem apoio. E é verdade, ela conseguiu. Manteve a casa, colocou comida na mesa, garantiu roupas limpas e atividades depois da escola. Mas, em algum momento, esse esforço virou moeda de troca, e ela passou a usar isso de forma desigual. Brooke virou o orgulho dela, notas perfeitas, faculdade, casamento com Tyler Langdon, um advogado, aos 26 anos, numa cerimônia que minha mãe planejou em cada detalhe. Brooke fazia tudo certo, ou melhor, fazia tudo do jeito que minha mãe queria. Eu não. Escolhi contabilidade em vez de direito. Fui morar sozinha aos 22, com o dinheiro que juntei trabalhando como garçonete. Um verão cortei o cabelo curto e minha mãe me olhou na mesa da cozinha como se eu tivesse cometido um crime. Cada decisão me era criticada, o carro que comprei era velho demais, o apartamento ficava no bairro errado, minhas roupas para a igreja eram informais demais. E toda crítica vinha acompanhada da mesma frase: só falo isso porque te amo. Já com a Brooke era diferente. Tenho tanto orgulho de você, ela dizia em todo feriado, todo aniversário, todo almoço de domingo, sempre na minha frente, sempre alto o suficiente para todo mundo ouvir. Nunca disse isso para mim. Nenhuma vez. Eu costumava achar que ainda não tinha merecido, que se eu me esforçasse mais, fizesse escolhas melhores, sorrisse mais, um dia eu também ouviria aquelas palavras. Eu tinha 25 anos quando parei de esperar. Conheci Joel Tanner há 4 anos, no mercado de produtores que acontecia aos sábados. A barraca dele ficava mais no fundo, estantes feitas à mão, tábuas de corte, mesinhas. As mãos dele eram ásperas, marcadas de trabalho, o sorriso era fácil e os preços, justos. Perguntei sobre uma estante para o meu apartamento e ele quis saber que tipo de livro eu gostava de ler. A gente ficou conversando por uns 40 minutos, e eu até esqueci de comprar os legumes. O Joel tem uma pequena marcenaria na periferia da cidade, faz móveis sob medida, mesas de jantar, camas, armários. Ele aprendeu tudo num curso técnico de 2 anos e foi construindo a clientela no boca a boca, até quitar a própria casa antes dos 30. Ele não é de ostentar, dirige uma caminhonete velha e vive revezando as mesmas camisas xadrez. Mas é constante, presente, sabe ouvir. A primeira vez que levei ele para conhecer minha mãe, ela abriu a porta, sorriu e disse que bom finalmente te conhecer, mas durante o jantar perguntou onde ele tinha estudado. Quando ele respondeu sobre o curso técnico, ela praticamente não falou mais com ele pelo resto da noite. Mais tarde, às 22h15, ela me ligou dizendo que eu podia conseguir alguém melhor. Eu respondi que o Joel era uma pessoa boa, trabalhadora, e que eu amava. Ela retrucou que amor não paga contas. Nem adiantava explicar que ele já tinha casa própria. Durante 3 anos, eu esperei que ela mudasse. Levei o Joel em feriados, almoços de domingo, aniversários dos filhos da Brooke. Minha mãe sorria por educação, como quem tolera algo incômodo sem comentar, mas nunca se aproximou de verdade.
Nunca perguntou sobre o trabalho dele, a família, nada. Demorei 3 anos para entender que o problema dela não era o Joel, era algo dentro dela mesma. O pedido de casamento veio numa terça-noite, na oficina dele. Eu tinha passado lá depois do trabalho para levar jantar e encontrei o lugar ainda com cheiro de madeira, a máquina quente e um anel apoiado num suporte que ele mesmo tinha feito. Era de madeira e prata, simples e único. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar de perguntar. Liguei para minha mãe ainda dentro da caminhonete, tremendo de emoção. 8 segundos de silêncio, e então ela disse que esperava que eu soubesse o que estava fazendo. Nenhum parabéns, nenhuma animação. 1 hora depois, Brooke mandou mensagem, meio sem graça, perguntando se eu já tinha pensado em um acordo pré-nupcial. Eu nem respondi. Em menos de uma semana, começou o falatório. Minha mãe ligou para a tia Ruth, para o tio Davis, para primos com quem eu nem falava mais. Sempre a mesma história. Serena ficou noiva de um carpinteiro, rezem por ela. Eu sei disso porque, no domingo seguinte, a tia Ruth me ligou dizendo que minha mãe já tinha contado tudo. Ela parecia preocupada, perguntou se eu estava bem. E eu estava. O Joel também. O único problema era quem estava espalhando história por aí. Então a Diane fez algo que eu não esperava, ligou para o meu pai, Greg Fowler, um homem com quem ela não falava há 8 anos e que ela passou minha adolescência inteira culpando por tudo. Mesmo assim, pegou o telefone e disse que a filha dele estava prestes a cometer o mesmo erro que ela. 2 dias depois, meu pai me contou sobre a ligação, com a voz cautelosa, quase distante, dizendo que minha mãe achava o Joel problemático. Eu respondi que, para ela, todo mundo era problema. Ele não discutiu, mas também não me defendeu. Sempre foi assim. Sempre foi esse o padrão. No jantar de Natal, na casa da minha mãe, éramos 15 pessoas espremidas numa mesa pequena demais. Eu e Joel chegamos juntos, e ele levou um presente, um suporte de vinhos que ele mesmo fez, com madeira reaproveitada, acabamento à mão e semanas de trabalho à noite. Minha mãe abriu, analisou e soltou um comentário frio, algo como feito à mão, bem criativo. Brooke tentou disfarçar, mas acabou rindo. Joel apenas colocou o presente no balcão sem dizer nada, e eu senti a mão dele apertar a minha por baixo da mesa. O jantar seguiu como sempre, falando dos filhos da Brooke, dos casos do Tyler, dos eventos da igreja da minha mãe, até que alguém perguntou sobre nosso futuro e quando pensaríamos em ter filhos. Antes que eu pudesse responder, minha mãe virou para o Joel, ainda com o garfo na mão, e perguntou se, quando tivéssemos filhos, ele também faria o berço ou se teria condições de comprar um. O silêncio caiu na mesa inteira, ninguém se mexeu. Joel colocou o guardanapo ao lado do prato, olhou para ela e não disse nada, só travou o maxilar por um instante. Na cabeceira da mesa, meu avô Walter ficou encarando minha mãe por alguns segundos, depois balançou a cabeça devagar, levantou-se e saiu da sala. Ninguém foi atrás, ninguém disse nada. Eu segurei a mão do Joel com tanta força que meus dedos chegaram a doer. 20 minutos depois, fomos embora. Só comecei a chorar quando já estávamos dentro da caminhonete. Joel dirigiu em silêncio, sem me pressionar, sem tentar minimizar o que tinha acontecido. Mais tarde, às 11 da noite, meu telefone tocou. Era o meu avô. Ele disse poucas palavras, mas que ficaram comigo, que viu tudo, que sentia muito e que aquilo não iria se repetir. Eu sentei na beira da cama, com o telefone no ouvido, e chorei de verdade, não aquele choro contido, mas aquele que vem depois de anos engolindo tudo enquanto alguém vai te machucando aos poucos. Tentei dizer que estava tudo bem, que ela sempre foi assim, mas ele me interrompeu com uma firmeza calma, dizendo que não estava nada bem, que tinha assistido a própria filha humilhar um homem decente na frente dele e que deveria ter falado algo. Ele admitiu que errou ao ficar em silêncio e garantiu que não deixaria aquilo acontecer de novo. E, por um momento, eu nem consegui responder, porque aquilo era algo completamente novo para mim. Em 29 anos, ninguém da minha família nunca tinha me dito aquilo, que o que aconteceu era real, que não era coisa da minha cabeça, que eu não estava exagerando. Meu avô fez uma pausa e mencionou minha avó, Margarete, dizendo que ela, que já não estava mais entre nós, teria colocado a Diane no lugar dela há muito tempo. Ele disse que minha avó nunca tolerou crueldade disfarçada de preocupação, e que ele deveria ter feito o mesmo, mas demorou demais. Minha avó faleceu há 6 anos, e era o tipo de pessoa que,
quando se irritava, dizia uma única frase, mas aquela frase encerrava qualquer discussão. Eu sempre me perguntei o que ela acharia de tudo aquilo, e naquele momento eu finalmente tive minha resposta. Eu disse ao meu avô que não queria colocá-lo no meio da situação, mas ele respondeu que não era eu quem estava fazendo isso, que ele estava escolhendo de que lado ficar. Ele não tentou me dizer o que fazer, não deu conselhos sobre o casamento nem sobre minha mãe. Antes de desligar, só acrescentou que, qualquer que fosse a minha decisão, ele estaria lá, na primeira fila. Eu deixei o telefone no criado mudo, enquanto Joel já dormia ao meu lado, e fiquei olhando para o teto sentindo algo mudar dentro de mim. Não era ainda uma decisão, mas era como se o chão começasse a se firmar pela primeira vez em anos. Em janeiro, resolvi tentar mais uma vez. Liguei para minha mãe e a convidei para escolher o vestido comigo, só nós duas, sem pressão. Encontrei uma pequena loja de noivas em Ridgewood, e ela aceitou. Por 48 horas, eu me permiti ter esperança. Nos encontramos num sábado de manhã. Eu já tinha separado 3 vestidos para experimentar, todos simples, elegantes, exatamente como eu sempre imaginei. Saí do provador com o meu favorito, um vestido de crepe com barra de renda logo abaixo do joelho. Minha mãe me olhou por alguns segundos e disse que aquilo parecia um vestido de verão, não um vestido de noiva. Eu não respondi. Ela pegou o celular, juntou a bolsa e foi embora 20 minutos depois de chegar, sem se despedir da atendente, nem de mim. Uma semana depois, veio a ligação. Ela disse que, se eu me casasse com o Joel, iria se levantar durante a cerimônia e se opor. Eu tentei explicar que aquilo nem fazia sentido legalmente, mas ela disse que não se importava com isso, que queria que todos vissem que pelo menos alguém na família tinha coragem de dizer a verdade. Coragem. Foi essa a palavra que ela usou. Liguei para Brooke esperando algum tipo de apoio, qualquer coisa, mas ela só disse que nossa mãe estava falando sério e que talvez fosse melhor adiar até as coisas acalmarem. Só que as coisas nunca se acalmavam. Eu já tinha passado 29 anos esperando por isso. Aquela ligação foi no dia 14 de janeiro. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha com meu laptop, criei uma nova pasta e escrevi 2 palavras, Plano B. Essa pasta ficou aberta por 7 meses. Eu passei uma semana inteira só olhando para ela antes de conseguir escrever qualquer coisa, porque precisava ser honesta comigo mesma sobre o que realmente estava em jogo, não só o casamento, mas tudo o que viria depois. Se eu cedesse, minha mãe passaria a controlar cada marco da minha vida dali em diante, o chá de bebê, a cor do quarto, o nome do meu primeiro filho. Se ela podia vetar meu marido, podia vetar qualquer coisa. Se eu enfrentasse ela em público, eu viraria a vilã da história, a filha ingrata, a responsável por destruir a família. Essas, aliás, já eram as palavras da Brooke num grupo de mensagens em que me colocaram sem eu pedir. E se eu não fizesse nada, se organizasse um casamento normal esperando que tudo desse certo, minha mãe faria exatamente o que prometeu, se levantaria na frente de todo mundo e diria que meu casamento era um erro. Ela já tinha dado sinais disso antes. Na festa de noivado, na primavera anterior, ela derrubou uma taça de vinho perto da mesa de sobremesas e começou a chorar na frente de 30 convidados, dizendo que estava perdendo a filha. Os pais do Joel foram embora mais cedo, e minha tia precisou levá-la para casa. Aquilo não foi um episódio isolado, foi praticamente um ensaio geral. O Joel nunca me colocou contra a parede dizendo ou eu ou sua família, mas eu via no olhar dele o peso de tudo aquilo, na forma como ele passou a dormir mais leve, nos longos silêncios dentro da oficina. Ele estava cansado, não de mim, mas de viver sob pressão constante. Numa noite, ele largou o formão, me olhou do outro lado da bancada e disse com calma que não iria a lugar nenhum, mas que eu precisava decidir que tipo de vida queria ter, uma em que minha mãe tivesse poder de decisão sobre tudo, ou uma em que ela não tivesse. Eu não respondi naquele momento, mas na manhã seguinte abri a pasta no computador e comecei a escrever. O plano foi surgindo aos poucos. Primeiro, o local, um jardim reservado chamado Whitfield House, a cerca de 45 minutos dali, com portão de ferro, muros de pedra e cercas vivas altas o suficiente para isolar qualquer barulho. Reservei para o dia 11 de outubro no meu nome e no do Joel, usando nossas economias, cada centavo. Depois, liguei para a pastora Elaine Webb, que me conhecia desde que comecei a frequentar a igreja aos 23 anos e sabia bem como era minha relação com a Diane. Quando expliquei a situação, houve um silêncio do outro lado da linha, até ela perguntar se eu tinha certeza.
Eu disse que minha mãe já tinha avisado que iria interromper a cerimônia e que aquilo não era hipótese, era plano. Mais um silêncio, e então ela perguntou a que horas precisava estar lá. A lista de convidados ficou em 47 pessoas. Eu e o Joel montamos tudo na mesa da cozinha, nome por nome, confiança por confiança. Amigos do trabalho, minha colega de faculdade, a família dele inteira, pais, irmão, tias, alguns primos meus, mas só aqueles que eu sabia que não contariam nada para minha mãe. A tia Ruth entrou na lista, o tio Davis não. Minha prima Mega entrou porque sempre foi mais próxima de mim do que dela. Os convites foram todos entregues à mão, sem e-mail, sem site, sem deixar rastros. Dentro de cada envelope, uma frase escrita em tinta vermelha pedindo para não compartilhar nada nas redes sociais antes da cerimônia. Todos os 47 concordaram. A última ligação que fiz foi para o meu avô. Perguntei se ele me levaria até o altar. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha, e eu ouvi ele soltar o ar devagar. Eu estava esperando você perguntar. Eu e o Joel cuidamos de tudo sozinhos. $8.000. Jardim, buffet, fotógrafo, flores. Joel construiu o arco de madeira reaproveitada na oficina dele. Comprei meu vestido sozinha, aquele Tealand, o vestido que parecia um sundres. Durante 7 meses, 47 pessoas mantiveram segredo. Até que minha prima Megan postou um story no Instagram. Em fevereiro, voltei à boutique de noivas em Redwood sozinha. Experimentei de novo o vestido de crepe Tealand. Olhei no espelho triplo e não ouvi a voz da minha mãe. Comprei na hora. A consultora me abraçou no caixa. Em abril, Joel começou a montar o arco. Fui à oficina depois do trabalho e o encontrei lixando uma viga à mão, com serragem no cabelo e um lápis atrás da orelha. A estrutura tinha quase 2,5 metros de altura, feita com madeira de celeiro que ele tinha resgatado de um prédio demolido. Naquela noite, vi ele gravar a data do nosso casamento na base do arco, letras pequenas, encaixadas na madeira, visíveis apenas para quem soubesse procurar. Fiquei na porta da oficina e chorei. Ele não perguntou por quê. Já sabia. Em maio, os convites foram enviados. Envelopes manuscritos, cada um selado com cera e a impressão do polegar. Dentro, data, horário, endereço, código de vestimenta e a linha em tinta vermelha. Nada de RSVP digital. Liguei para cada pessoa individualmente. Você vem? Consegue manter segredo? 47 confirmações. Em junho, minha mãe ligou. Você já se decidiu sobre o Joel? Mantive a voz calma. Estamos tomando nosso tempo, mãe. Bom. Essa é a coisa mais sensata que você disse em anos. Desliguei e olhei para o mapa de assentos espalhado na mesa da cozinha. 47 nomes em colunas organizadas, marcações de dieta, e um quadrado destacado para o vovô Walter, assento na primeira fila, corredor central. Minha mãe achava que eu tinha cedido, que o silêncio significava que ela tinha vencido. Deixei-a pensar isso. Pela primeira vez na vida, disse exatamente o que ela queria ouvir e não senti nada. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha, só a sensação tranquila de uma decisão já tomada. Em julho, Desbrocro apareceu no meu apartamento sem avisar, a primeira visita em mais de 2 anos. Ficou na porta com uma garrafa de vinho e um sorriso que não chegava aos olhos. Só pensei em passar por aqui. A gente nem se vê mais. Deixei-a entrar, conversamos um pouco, serviu vinho. Ela andou pelo apartamento como uma investigadora, olhou para a bancada, a estante, a geladeira, parou no banheiro e inclinou a cabeça. Você está de dieta? Parece mais magra. Só estou comendo melhor. Ela tomou um gole de vinho. Você está diferente. Mais leve. Mais leve? Como assim? Não sei, é como se algo tivesse mudado. Meu caderno de planejamento estava sobre a mesa de centro, capa branca simples, sem identificação. Peguei uma revista e coloquei em cima, de forma casual, natural. Brooke me observava. Ela se sentou no sofá e cruzou as pernas. Pois é, você sabe que a mãe tem contado por aí que você cancelou o noivado, né? Disse para todo o grupo de mulheres da igreja. Eu servi mais vinho, devagar. Essa é a história da minha mãe, não minha.
Então, você não cancelou? Também não disse isso. Ela estreitou os olhos. Eu podia ver, os pensamentos girando, a suspeita crescendo. A Brooke não era boba. Passou 33 anos lendo expressões faciais para Diane, entregando informações e conquistando seu lugar como favorita. Sabia que algo estava errado, mas não tinha provas suficientes. Bom, disse, apoiando o copo na mesa. Que bom que você está bem. A mãe se preocupa, sabe? Eu sei que ela se preocupa. Brooke foi embora naquela noite parecendo confusa. Me abraçou na porta, rápido, superficial, e seguiu até o carro. Eu fiquei observando pela janela até as lanternas traseiras desaparecerem. Então tirei o caderno de baixo da revista e abri na página do mapa de assentos. Agosto. A ligação veio da tia Ruth numa tarde de domingo. Querida, preciso te perguntar uma coisa. Ontem, no brunch do grupo de mulheres, sua mãe se levantou e disse que você voltou a si. Que terminou as coisas com o Joel e estava, como ela disse mesmo, se curando e encontrando o caminho de volta. Fechei os olhos. Tia Ruth, estou bem. Minha mãe diz o que precisa dizer. Então, não é verdade. Agradeço por se preocupar. Ela fez uma pausa. Ok, querida. Só saiba que estou aqui. Eu não confirmei, nem neguei. Deixei a versão da Diane flutuar sem contestação, porque cada semana que ela acreditava ter vencido era mais uma semana em que não estava prestando atenção no que eu realmente estava fazendo. A vitória veio rápido, quando minha mãe organizou uma pequena reunião, 6 mulheres da igreja, um bolo e um brinde a Serena por ter tomado a decisão certa. Brooke postou uma foto no Facebook. O grupo sorrindo em volta da ilha da cozinha da Diane, taças de champanhe erguidas. A legenda dizia, tão orgulhosa da minha irmãzinha por ter feito a escolha certa. Eu vi a foto às 21h47, sentada no chão do meu quarto, pernas cruzadas, marca-texto na mão, circulando a versão final do meu mapa de assentos, 47 nomes. Números das mesas, preferências de refeição, notas sobre a restrição alimentar do vovô Walter sem frutos do mar, pouco sal. Minha mãe fez uma festa para celebrar minha rendição. Eu estava colorindo os cartões de lugar. A distância entre a realidade dela e a minha nunca tinha sido tão grande. E, pela primeira vez, essa distância não doía. Era só como o clima, como a gravidade, como o fato simples e mensurável de que, em 53 dias, eu me casaria com Joel Tanner num jardim que ela nem sabia que existia. A última semana foi a mais silenciosa da minha vida. Segunda-feira, última vistoria na Whitfield House. O jardim estava perfeito, cadeiras brancas em 2 filas de 12, um caminho de pedra no centro, o local do arco marcado com fita, onde Joel o instalaria na manhã do casamento. Glicínia subindo pela parede de trás. 100 luzinhas de corda esperando para serem penduradas. Terça-feira, Joel terminou o arco. Fui até a oficina ver o resultado. 2,5 metros de altura, lixado até ficar liso, o veado da madeira reaproveitada refletindo a luz como água. A data do nosso casamento gravada na base. Ele tinha acrescentado algo que eu não tinha notado, um pequeno coração, do tamanho de um polegar, escondido na parte de baixo da viga para nós dois. Ele disse, ninguém mais precisa ver isso. De quarta a sexta, liguei para cada convidado, nada de redes sociais antes da cerimônia, por favor. Recebi 47 confirmações. Sábado à noite, véspera do casamento, Joel estava ao meu lado, já dormindo, um braço sobre minha cintura. Eu olhava para o teto e ouvia sua respiração. Amanhã eu iria me casar com esse homem, sem permissão, sem desculpas, sem a mão da minha mãe por perto. Meu coração batia forte, não de medo, mas por algo que eu ainda não sabia nomear. Talvez liberdade soe assim, como um coração acelerado, quando você não está acostumada. Domingo de manhã, acordei às 5h30, coloquei um casaco e fui sozinha para o local. Verifiquei as flores, alinhei as cadeiras, fiquei de pé sob o arco na luz da manhã e fechei os olhos. Tudo estava pronto. Às 10h47, meu celular vibrou. Megan, Serena, desculpa. Postei um story sem querer. As cadeiras, o jardim, estava tão bonito.
Não achei que tinha apagado em 2 minutos, mas sua mãe já viu. 2 minutos, 7 meses de planejamento, e minha mãe já tinha uma captura de tela. Eu estava naquele jardim, celular na mão, e meu estômago caiu. 2 minutos. Foi tudo que bastou. Um story de Instagram, 2 minutos, e 7 meses de segredo pendendo por um fio. Se você já passou por aquele momento em que tudo o que construiu pode desmoronar por uma pequena falha, sabe exatamente o que estou sentindo agora. Escreva nos comentários o que você faria. Entraria em pânico? Mudaria as fechaduras? E se essa história está chegando perto da sua realidade, se inscreva, porque o que acontece a seguir ainda me parece inacreditável. Liguei primeiro para o Joel. Minha voz não tremeu, eu não tinha tempo para tremer. Minha mãe sabe. Ele estava na oficina, carregando o arco na caminhonete. Ouvi ele colocar algo no chão. Quanto tempo temos? 45 minutos. Se ela sair agora, o que você precisa? Ligar para o gerente do local. Trancar o portão da frente e avisar a pastora Elaine que adiantamos a cerimônia em 30 minutos. Feito. E mais alguma coisa? Venha pra cá. Ele desligou. Sem pânico, sem perguntas, só ação. Disquei para a pastora Elaine em seguida. Ela atendeu na primeira chamada. Já estava esperando, no local, com as vestes litúrgicas. Serena, o que está acontecendo? Minha mãe descobriu. Provavelmente já está a caminho. Breve silêncio. Há quanto tempo de distância ela está? 45 minutos. Então temos 45 minutos. Estarei pronta quando você estiver. A última ligação foi para o vovô Walter, que atendeu imediatamente, como se estivesse segurando o telefone esperando. Vovô, minha mãe descobriu. Viu um post no Instagram. Ela está vindo. 2 segundos de silêncio. Eu podia ouvir sua respiração, lenta, medida. A mesma calma deliberada que ele mantinha por 34 anos ensinando adolescentes que não conseguiam ficar parados. Eu cuido disso. Serena, você se veste. Coloca esse vestido e vai até o jardim. Eu resolvo sua mãe. Eu fiquei ali, na luz da manhã, cercada por cadeiras brancas, luzinhas penduradas e 47 cartões de lugar que escrevi à mão. E acreditei nele. Acreditei do jeito que se acredita que uma parede vai segurar, que o chão estará lá quando você pisar. Ok, vovô. Certo, agora vai. Desliguei, coloquei o celular no bolso e caminhei em direção à sala da noiva. Minhas mãos estavam firmes. A sala da noiva era um chalé pequeno no fundo do jardim. Piso de pedra, cortinas brancas, espelho de corpo inteiro encostado na parede. Minha melhor amiga Clary já estava lá, passando a barra de um vestido que nem sabia que existia até 6 meses atrás. Como estamos? Perguntou sem levantar os olhos. Minha mãe está a caminho. O vaporizador fez uma pausa. Clary olhou para mim. Quer adiantar as coisas? Já adiantamos. 30 minutos antes. Joel está cuidando disso. Ela sentiu e estendeu o vestido. Entrei nele. Crepe na altura do joelho, barra de renda que minha mãe chamara de vestido de verão. Clary fechou o zíper e ajeitou os ombros. Virei-me para o espelho. Eu parecia comigo mesma, não uma versão aprovada por outra pessoa. Só eu, em um vestido que escolhi, em um lugar que reservei, em uma manhã que planejei até o último arranjo de flores. Bateram na porta. Vovô Walter entrou. Terno cinza, camisa branca, um pequeno ramo de lavanda preso à lapela. Sapatos engraxados, postura reta. Parecia 10 anos mais jovem do que seus 78. Parou na porta e me olhou. Os olhos ficaram vermelhos nas bordas, a mandíbula se moveu uma vez antes de falar. Você é igual à sua avó? Cruzei a sala e segurei sua mão. Dedos quentes, finos, firmes. Ele apertou uma vez. Ela teria amado isso, disse baixinho. Teria amado Joel. Eu sei. Tirou um lenço dobrado do bolso do peito, encostou brevemente nos olhos e guardou de volta. Então me ofereceu o braço. Pronta? Pela janela, eu via o jardim.
47 pessoas em suas cadeiras. Joel de pé sob o arco que ele mesmo construiu. Luzinhas ainda apagadas, esperando a noite. Pronta? Mais tarde descobri o que aconteceu na cozinha da minha mãe naquela manhã. Diane estava sentada no balcão, café na mão, celular, silêncio de domingo. Rolava o Instagram do jeito que sempre faz, checando cada story de cada membro da família, cada conhecido da igreja, cada vizinho antigo. Controle exige vigilância, e minha mãe nunca perdia um post. O story da Mega apareceu às 10h44. 3 segundos de vídeo. Cadeiras brancas em filas curvas, caminho de pedra, um jardim iluminado pelo sol da manhã, legenda, uma manhã tão linda. Mega apagou o story às 10h46, mas minha mãe já tinha feito um print. Ela faz print de tudo. Os registros do meu celular mostram que Diane ligou para Brooke às 10h49. Sua irmã vai se casar hoje, mas agora sem a gente. Brooke, pelo que me disseram, respondeu que isso era impossível. Ela cancelou tudo. Eu tenho um print. Jardim, cadeiras brancas. Vai acontecer. Mãe, entra no carro, Brooke. Agora. Elas dirigiram juntas. Diane no volante, 45 minutos na estrada interestadual, depois uma estrada do condado, e finalmente o caminho de cascalho que levava a Whitfield House. Brooke me contou semanas depois, em um texto que provavelmente não deveria ter enviado, que Diane passou 3 sinais vermelhos no caminho, segurou o volante com as 2 mãos e não disse uma palavra durante toda a viagem. Que o rosto dela tinha uma cor que Brooke nunca tinha visto. Dentro do jardim, nenhum de nós sabia de nada disso ainda. As cadeiras estavam ocupadas. Joel estava de pé sob o arco, mãos cruzadas, olhos fixos na porta do chalé. Vovô Walter segurava meu braço, e o quarteto de cordas começou a tocar. 4 amigos de Joel da orquestra comunitária iniciaram a música. A pastora Elaine subiu ao microfone e disse: "Amados, estamos reunidos aqui hoje." Minha mãe estava a 17 minutos de distância. As portas do jardim se abriram, e eu e o vovô Walter caminhamos pelo caminho de pedra. 47 rostos se voltaram para nós. Alguns sorrindo, outros já chorando. A mãe de Joel cobria a boca com a mão. Minha amiga Clary, à esquerda, como minha madrinha de honra, enxugava os olhos com o dorso do pulso. Walter caminhava devagar, não por causa do joelho, embora doesse, mas porque cada passo tinha significado. Braço entrelaçado com o meu, queixo alinhado, passo deliberado. Ele passou a vida entrando em salas de aula, comandando sem levantar a voz, e trouxe a mesma presença para aquele caminho de flores silvestres. Joel estava de pé sob o arco. Terno azul marinho, sapatos emprestados. Os olhos dele estavam molhados antes de eu chegar. Walter colocou minha mão nas de Joel, manteve por um instante, e olhou para ele de um jeito que nunca tinha feito antes, direto, firme, com algo que parecia uma transferência de confiança. Joel assentiu uma vez. "Obrigado, Senhor." Walter apertou nossas mãos, soltou e voltou para seu lugar na primeira fila. Pastor Elaine sorriu. "Quem dá esta mulher em casamento?" Walter se levantou, uma mão no braço da cadeira. "Seu avô", com orgulho. Risadinhas suaves, alguns lenços de papel. Joel segurou minhas mãos. "Começaremos com os votos do noivo", disse Elaine. A voz de Joel estava firme e baixa. Ele não lia de um cartão. "Não tenho muitas palavras bonitas. Sou melhor com as mãos, mas prometo o seguinte: estarei presente todos os dias. Vou construir a vida que você merece. E nunca vou pedir para que você seja outra pessoa além de quem você é." Então, atrás de nós, além do muro do jardim, o estrondo de uma porta de carro. Depois outra. Depois o som de saltos no cascalho, correndo rápido. O portão de ferro tremeu antes mesmo da voz dela chegar. 3 batidas fortes, metal contra metal. Então Diane gritou: "Serena, abre este portão." 47 cabeças se viraram. O quarteto de cordas parou no meio do arco. Uma criança na terceira fila segurou o braço da mãe. A voz da minha mãe atravessou a pedra e o ferro como sempre fazia. Afiada, certeira, mais alta do que qualquer outro som na sala.
Ela passou toda a minha vida sendo a pessoa mais alta em qualquer espaço que entrasse. Você vai se casar sem sua própria mãe. Você sabe como isso me faz parecer? Através das grades de ferro, eu a vi. Blusa azul marinho, nós brancos nas mãos segurando o portão, rímel já escorrendo. Atrás dela, Brooke estava na entrada de cascalho, braços cruzados, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar. A mão de Joel encontrou meu ombro, quente, firme. Ele não falou nada. Senti meus pés começarem a se mover em direção ao portão, em direção à voz dela, em direção a 29 anos de condicionamento que diziam: quando sua mãe chama, você vai. Meu corpo todo se inclinou para frente por um segundo. Então uma mão tocou meu outro ombro, suave, familiar. Me virei. Vovô Walter estava atrás de mim. Ele se levantou da cadeira sem fazer barulho. O rosto calmo, olhos claros. Senta, querida, disse. Essa é minha. Endireitou o paletó, ajeitou o raminho de lavanda e caminhou devagar, deliberadamente, cada passo caindo firme, como uma sentença, em direção ao portão de ferro. 47 pessoas o observaram passar. Ninguém se mexeu. Ninguém sussurrou. O único som eram os sapatos dele no caminho de pedra e, além do muro, a respiração da minha mãe. Ele chegou ao portão e ficou do lado de dentro, a menos de 1 metro da filha. Diane o encarava, mãos caídas das grades. Pai, você sabia disso? Walter não piscou. Eu não só sabia, Diane. Eu vou conduzi-la até o altar porque você se tornou indigno de fazê-lo. A boca da minha mãe se abriu. Nada saiu por 3 segundos completos. Então, como ousa? Walter levantou uma mão. Não rápido, não com raiva, apenas o suficiente, o mesmo gesto que havia silenciado alunos da 10ª série por 30 anos. Eu não terminei, Diane fechou a boca. Passei 34 anos ensinando crianças a tratar as pessoas com decência básica. Eu te criei assim. Sua mãe te criou assim. Mas, em algum momento, você se tornou exatamente o tipo de pai que eu passei a vida tentando não ser. A voz dele nunca se elevou. Cada palavra carregava peso, porque ele usou tão poucas em 78 anos. Você humilha. Você controla. Você pune sua filha por escolher um bom homem que trabalha com as mãos, assim como o pai dela fez, assim como eu fiz antes de ensinar. Você disse a ela que o anel dele não era bom o suficiente. Você disse a toda a nossa família que ela estava cometendo um erro. Você prometeu se levantar no casamento dela e humilhá-la. Não me deixou escolha. O rosto de Diane se contorceu. Lágrimas de verdade, daquelas que ela não podia usar como arma, escorreram pelas suas bochechas. Pai, eu só estava tentando protegê-la. Não, você estava tentando controlá-la. Há uma diferença. E até você aprender isso, ela tem todo o direito de manter distância. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se assentar. 47 pessoas prenderam a respiração do outro lado do muro. Hoje eu conduzi sua filha até o altar porque os próprios pais dela se tornaram indignos dessa honra. Essa não é a vergonha dela, Diane. É sua. Ele a olhou por mais um instante, depois se virou devagar e voltou para o jardim. Não olhou para trás. Diane ficou parada no portão por 10 segundos, talvez mais. O tempo faz coisas estranhas quando o mundo fica em silêncio. Suas mãos caíam ao lado do corpo. O rímel havia deixado 2 linhas escuras descendo de seus olhos até o queixo. Ela não as limpou. Não gritou. Não bateu no portão de novo. Atrás dela, Brooke deu um passo à frente e tocou seu braço. Mãe, vamos. Tem gente olhando. Minha mãe olhou através do portão uma última vez, pelas barras de ferro, pelo jardim, pelas fileiras de cadeiras brancas, e me encontrou ao lado de Joel, com um vestido tealente que ela chamara de vestido de verão, sob um arco construído por um homem que ela chamara de inútil, cercada por 47 pessoas que escolheram estar ali. Ela segurou meus olhos por um instante. Eu segurei os dela. Então se virou, com a mão de Brooke em seu cotovelo, e voltou para o carro. As portas se fecharam, o motor ligou, o cascalho estalou sob os pneus. E então ficou quieto. Aquele tipo de silêncio que segue algo irreversível. Walter subiu de volta pelo caminho.
O rosto composto, mas pude ver a mão dele tremer levemente ao lado do corpo. 78 anos. E ele acabará de dizer à única filha que ela falhou como mãe. Isso custa caro, mesmo quando é verdade. Ele passou pela minha cadeira, se inclinou e disse: agora, onde estávamos? Uma risada rompeu o silêncio, nervosa, aliviada, grata. Outra risada, depois aplausos. Não aqueles grandes aplausos, apenas suaves e lentos, que significam: nós vemos você. A pastora Elaine voltou ao microfone, olhos brilhando. Respirou fundo e sorriu. Acredito que estávamos nos votos. Joel segurou minhas mãos novamente. Palmas quentes, aperto firme. E eu li meus votos para ele como se o mundo tivesse recomeçado. Também não li de um cartão. Escrevi meus votos no caderno, aquele que escondi debaixo de uma revista quando Brooke veio bisbilhotar. Mas em outubro, eu já o sabia de cor. Joel, passei a maior parte da minha vida esperando que alguém me dissesse que eu estava fazendo certo. Esperando permissão, esperando ser suficiente. Você nunca me fez esperar. Mas também nunca me pediu para escolher entre você e as pessoas que supostamente deveriam me amar. Você simplesmente me amou e esperou. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele piscou com força e sorriu. Você construiu uma estante para mim no nosso segundo encontro. Você construiu um altar para nosso casamento com suas próprias mãos. E ainda gravou nossa data na base, onde ninguém veria, porque é assim que você é. Você coloca amor nas partes que ninguém nota. Um murmúrio percorreu a multidão. A mãe de Joel pressionou as mãos ao rosto. Eu não preciso de alguém para consertar minha vida. Eu preciso de alguém ao meu lado enquanto eu mesma conserto. Esse alguém é você. Sempre foi você. A voz da pastora Elaine estava carregada quando falou: pelo poder a mim conferido pelo Estado e por esta comunidade de testemunhas, eu agora vos declaro marido e mulher. Joel me beijou e o jardim explodiu em aplausos. 47 pessoas de pé. Clary chorando feio sobre o buquê. O pai de Joel batendo palmas com as mãos acima da cabeça. Minha prima Megan, com o rímel borrado, mexendo a boca, dizendo sinto muito e te amo ao mesmo tempo. E na primeira fila, o vovô Walter sentado ereto, mãos sobre o colo, um lenço branco pressionado aos olhos, sem aplaudir, apenas observando. Do jeito que se observa algo que você ajudou a construir finalmente se sustentar sozinho. Eu me casei nos meus termos, no meu vestido, no meu jardim. Ninguém tirou isso de mim. A recepção aconteceu ali mesmo no jardim. Mesas longas cobertas com toalhas brancas. Luzes de corda acesas enquanto a luz da tarde suavizava. Uma bufetista da cidade, uma mulher para quem Joel havia construído a ilha da cozinha, serviu frango assado, batatas com ervas e um bolo de 3 andares com buttercream que parecia feito pela avó de alguém porque tinha sido a mãe de Joel quem assou. 3 andares. Aos 70, Joel e eu abrimos a pista com a primeira dança. Sem coreografia, sem entrada triunfal, apenas nós dois balançando sob as luzes ao som de uma música folk sobre voltar para casa. A mão dele na minha lombar, minha testa contra seu queixo. 47 pessoas fingindo não olhar. A tia Ruth encontrou Joel na mesa do bar durante o jantar. Pegou suas mãos com as duas dela e segurou firme. Desculpe ter demorado tanto para te conhecer de verdade. Bem-vindo à família. Joel olhou para ela por um instante e disse: obrigada, senhora. Isso significa mais do que você imagina. Ruth assentiu, apertou sua mão e se afastou, enxugando os olhos. Ninguém mencionou diretamente a cena do portão. Não precisava. Estava no ar, como o clima após uma tempestade. Impossível de ignorar. Megan me encontrou perto da mesa do bolo, ainda com os olhos inchados. Serena, sinto muito, sinto tanto, eu a puxei para um abraço antes que terminasse. Você não estragou nada. Ela nunca ia me tirar isso. Megan enterrou o rosto no meu ombro e chorou. Eu a abracei de verdade. Ela tinha 26 anos, era impulsiva, e cometeu um erro que durou 2 minutos. Minha mãe vinha cometendo os dela há 29 anos. Não havia comparação. Depois do jantar, enquanto as luzes de corda aqueciam o jardim com um tom âmbar e a música do cricut preenchia o ar, o vovô Walter se levantou.
Ele não tilintou o copo. Não pigarreou. Apenas se levantou. E, de alguma forma, todo o jardim silenciou em menos de 4 segundos. Depois de 34 anos comandando salas de aula sem precisar levantar a voz, essa habilidade não se aposenta quando você se aposenta. Ele segurou o copo na altura do peito, firme. Ensinei história por 34 anos. E se há uma coisa que a história nos ensina é que as pessoas certas nem sempre podem ser ouvidas. Às vezes são ignoradas. Às vezes são abafadas. E, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é planejar em silêncio e aparecer. Ele olhou para mim. Serena, sua avó teria amado hoje. Ela teria amado este jardim. Ela teria amado Joel. E ela teria te dito exatamente o que estou te dizendo agora. Você fez a coisa certa. Você fez a coisa difícil e a certa, e elas eram a mesma coisa. Isso não acontece com a frequência que as pessoas fingem. Ele se virou para Joel. Cuide dela. E não porque ela não possa cuidar de si mesma, ela pode, Deus sabe que já provou isso. Cuide dela porque ela merece alguém que queira, alguém que construa coisas em vez de destruí-las. A mandíbula de Joel se apertou. Ele assentiu uma vez. Walter levantou o copo. A Serena e ao Joel, que a casa de vocês seja tão sólida quanto o homem que construiu seus móveis. 47 copos se ergueram. 47 vozes, a Serena e ao Joel. Abracei Joel, encostando meu rosto em seu ombro, e me deixei chorar. Não o tipo de choro que eu tinha chorado no Natal, ou no caminhão depois do jantar, ou sozinha na minha mesa da cozinha. Era outro tipo de choro, aquele que surge quando algo que você mesmo construiu finalmente funciona. Os convidados foram embora à medida que a noite esfriava. Abraços no portão, promessas de enviar fotos. A mãe de Joel segurou meu rosto com as 2 mãos e disse, F, você também é minha filha agora. O pai dele apertou minha mão e depois mudou de ideia e me abraçou. Por volta das 22 horas, o jardim estava quase vazio. As luzes ainda brilhavam. A bufetista recolhia tudo em silêncio. Em algum lugar além do arbusto, um coruja. Joel e eu nos sentamos lado a lado no banco de madeira perto do altar. Meus sapatos estavam fora. A gravata dele afrouxada. Os restos do bolo ainda na mesa atrás de nós. Você está bem? Ele perguntou. Estou casada, sorri. É, você está. E minha mãe apareceu. E seu avô a mandou embora. Encostei minha cabeça em seu ombro. Ele cheirava a cedro, buttercream e um leve resíduo de serragem. Fechei os olhos e senti meu corpo inteiro relaxar. Pela primeira vez em 7 meses, talvez mais. O plano estava concluído. O casamento tinha acontecido. E foi lindo. Walter foi o último a sair. Caminhou devagar pelo jardim, parou à nossa frente e segurou minha mão. Me liga amanhã. Eu ligo, vovô. Ele se inclinou e beijou minha testa. Segurou por um instante. Depois se endireitou, ajeitou o paletó e caminhou até o carro com o passo calmo e deliberado de um homem que acabará de fazer a coisa mais difícil da vida dele e faria de novo sem hesitar. Eu observei as luzes traseiras desaparecerem pela estrada de cascalho. Joel colocou o braço ao meu redor. As luzes de corda zumbiam suavemente. O altar permanecia firme acima de nós, a data gravada escondida embaixo, o pequeno coração que ninguém mais jamais veria. O casamento tinha acabado. Mas as consequências estavam apenas começando. Domingo de manhã, nosso primeiro dia como pessoas casadas. Joel preparava o café enquanto eu sentava à mesa da cozinha com sua velha camisa de flanela. Meu celular estava virado para baixo ao meu lado, vibrando desde o amanhecer. Brooke, Greg, 3 primos, 2 números que eu não reconhecia, uma mensagem de voz de uma mulher da igreja cujo nome eu nunca tinha aprendido. Não ouvi nenhuma delas. Em vez disso, abri o laptop e escrevi um e-mail. Enderecei a 3 pessoas, minha mãe, minha irmã e meu pai. Passei 40 minutos escrevendo. Joel leu antes de eu enviar, assentiu uma vez e disse, justo. Mais que justo, eu diria. Isso é mais ou menos o que escrevi, amo vocês, os 3. Isso nunca foi a questão.
A questão sempre foi se amor e respeito poderiam coexistir nesta família. Nos últimos 4 anos, a resposta foi não. Eu dei chances. Convidei minha mãe para escolher meu vestido. Propus compromissos. Pedi uma única condição: respeito. E me disseram que era pedir demais. Disseram que minha própria mãe se levantaria no meu casamento e se oporia à minha união. Então eu planejei um casamento onde isso não poderia acontecer. Isto não é vingança. É um limite. Se quiserem ter um relacionamento comigo e com Joel daqui para frente, estou aberta. Mas será baseado em respeito, não em controle, condições ou comentários sobre a carreira, educação ou valor do meu marido. A porta está aberta, mas agora sou eu quem segura a maçaneta. Cliquei em enviar às 8h14. Fechei o laptop, peguei meu café e sentei com meu marido à mesa perto da janela, onde a luz da manhã entrava limpa e quente. O celular continuava vibrando, mas deixei virado para baixo. Brooke respondeu em 20 minutos. E a mensagem era exatamente o que eu esperava, o mesmo script que ela vinha usando desde que éramos adolescentes: você humilhou a mãe na frente do vovô, na frente de todo mundo. Não acredito que você está se fazendo de vítima aqui. Li uma vez, fechei e não respondi. Meu pai ligou naquela tarde. A voz dele era calma, medida, do jeito que um homem de 17 anos evitando conflitos fala. Filha, acho que você foi longe demais com tudo isso. Pai, onde você estava quando minha mãe chamou o Joel de fracasso no jantar de Natal? Silêncio. Onde você estava quando ela disse para toda a família que eu estava me conformando? Quando disse para todo mundo na igreja que eu finalmente tinha voltado à minha razão? Mais silêncio, daquele tipo longo e familiar. Amo você, pai, mas cansei de esperar você aparecer, eu disse. Eu entendo, ele respondeu, com uma voz que deixava claro que não entendia. Desligamos. Tia Ruth, no entanto, ligou para Diane. Eu soube disso por um primo que ouviu a conversa de longe. Meu próprio pai escolheu a Serena em vez de mim, disse Diane, a voz rouca. A resposta de Ruth foi calma, mas firme: ele não escolheu ninguém, Diane. Ele escolheu o que era certo. Há diferença. A onda começou pequena e se espalhou rápido. 47 pessoas viram Diane batendo no portão. 47 pessoas ouviram as palavras de Walter. Em uma cidade pequena, a notícia corre como água pelo solo, devagar, constante, impossível de parar. No fim da semana, a história já tinha chegado à igreja, ao grupo das mulheres, ao comitê de eventos que Diane presidia há 15 anos. Ninguém a confrontou. Não precisava. Começaram apenas a vê-la de um jeito diferente. E Diane, que passará décadas construindo sua reputação sobre sacrifício e controle, percebeu. Ela sempre percebe. 2 semanas depois do casamento, Diane ligou para o vovô Walter. Não para Brooke, não para mim, nem para o pai dela. Eu sei da conversa porque Walter me contou palavra por palavra na nossa ligação semanal. Ele é assim, preciso. Professor de história, cada citação registrada. A voz de Diane estava pequena, disse ele. Não era Diane que comandava as salas e organizava bailes da igreja. Uma versão menor. A que existia antes da armadura. Pai, você quis dizer o que falou no portão? Cada palavra. Eu só estava tentando protegê-la. Joel, ele me lembra o Greg. As mãos, o ofício, você sabe a quem me refiro. Silêncio. Greg se foi, pai. Ele saiu quando ela tinha 12. Eu só não queria, eu sei, Diane, mas Joel não é o Greg, e controlar sua filha não é o mesmo que protegê-la. Você sabe a diferença. Sempre soube. Mais silêncio. Walter disse que podia ouvir a respiração dela mudar, daquele jeito que muda quando alguém para de atuar e finalmente se senta com aquilo de que vinha fugindo. Eu só queria protegê-la, ela repetiu, mais baixo. Não, você queria controlá-la, porque perder o controle é o que te assusta, e eu entendo isso, mas entender não torna certo, ela chorou. Walter disse que não era o tipo de choro que ela fazia na mesa de Natal ou na festa de noivado, aquele choro projetado para chamar atenção, desviar a conversa para a própria dor. Era diferente. Era o som de uma narrativa rachando.
A história que ela contava para si mesma por anos: sou a boa mãe que conheço melhor. Eles vão me agradecer depois. Ela estava se quebrando sob o peso das próprias palavras do pai. E eu não sei se minha mãe algum dia vai mudar completamente. Mas, pela primeira vez, ela estava quieta o suficiente para ouvir algo além da própria voz. Quero pausar aqui e fazer uma pergunta sincera. Você já precisou escrever um tipo de mensagem assim? Aquele em que você traça uma linha clara, sem gritar, sem xingar, apenas dizendo a verdade. Onde você diz a alguém: eu te amo, mas é aqui que minha porta se fecha. Se você já precisou, eu te vejo. Se nunca precisou, mas sente que precisa, talvez essa história seja o seu sinal. Comente e me conte qual limite você tem medo de colocar. E se você ainda está aqui neste ponto, é um dos fiéis. Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. As consequências chegaram em um ritmo que minha mãe não podia controlar e exatamente por isso foram insuportáveis para ela. Na primeira semana, sussurros na igreja. 2 mulheres do comitê de eventos pediram a Diane sua versão depois do café. Ela contou a história que havia ensaiado, Serena manipulada, Joel isolou-a, tudo uma traição. Mas 47 testemunhas tinham uma versão diferente e várias delas frequentavam a mesma igreja. Na segunda semana, Diane renunciou ao comitê de eventos. Disse que era para se concentrar na família. A presidente do comitê contou a tia Ruth, em particular, que Diane não tinha sido obrigada a sair, mas ninguém tentou fazê-la mudar de ideia também. 15 anos organizando bazares, peças de Natal, jantares beneficentes, sumiram em 2 domingos. Na terceira semana, foi a vez da Brooke. Uma colega de escola, Pam, que estava entre as 47 testemunhas, comentou sobre o casamento no almoço, na sala de descanso. Ouvi falar do casamento. Parece intenso. Brooke respondeu: não quero falar sobre isso. Pam não insistiu nem precisava. O fato de saber já bastava. Brooke passou 33 anos vivendo à sombra de Diane, controlando a narrativa, gerenciando a aparência, interpretando a filha perfeita que fazia tudo certo. Pela primeira vez, a história escapou de suas mãos. Ela não podia editar, não podia legendar, não podia colocar um emoji de coração e chamar de amor. Minha mãe construiu sua identidade em ser a mulher que mantinha tudo junto. A sacrificadora, a que sabia melhor. Agora, a cidade tinha outra versão dela, a mulher que apareceu no casamento da filha sem ser convidada e foi barrada pelo próprio pai. Isso é o que acontece com reputações construídas sobre controle. Quando o controle se quebra, não há nada por baixo para sustentá-la. Na terça-feira à noite, Joel pendurou a foto do casamento na sala de estar, aquela em que eu caminhava pelo caminho de pedra com o vovô Walter, minha mão em seu braço, e o altar visível ao fundo. Ele centralizou acima da estante de livros, a mesma que ele havia construído com a mesma madeira, a que começou tudo naquele mercado de agricultores 4 anos atrás. É aqui, eu disse. É aqui. A vida depois do casamento ficou silenciosa de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Não um silêncio vazio, mas um silêncio pleno, aquele em que você percebe o quanto de barulho vivia dentro de si. Eu fui trabalhar. Joel comandava sua oficina. Jantávamos na mesa que ele mesmo havia construído. Nas sextas à noite, assistíamos filmes juntos. Coisas normais, pequenas, mas que pareciam enormes porque ninguém as interrompia. Uma noite, Joel levantou os olhos do livro e disse: você não olha o celular há 2 horas. Pesquei. Ele estava certo. O aparelho estava sobre o balcão da cozinha, virado para baixo, e eu não tinha tocado nele nenhuma vez. Eu sei, respondi. É bom assim. Ele sorriu e voltou ao livro. Todo domingo eu ligava para o vovô Walter. Conversávamos sobre o tempo, o jardim dele, o documentário de história que ele estava assistindo. Ele nunca falava da Diane, a não ser que eu mencionasse. Nunca perguntava se eu me arrependia de algo. Ele simplesmente aparecia do outro lado da linha do mesmo jeito que havia aparecido no portão, firme, certo, meu. Algumas semanas as chamadas duravam 10 minutos, outras chegavam a 1 hora. Não importava. O que importava era o ritmo, o fato confiável e descomplicado de alguém que escolheu estar na minha vida sem condições. Nunca tinha tido isso da minha família antes. Quando finalmente acontece, muda tudo.
2 meses depois do casamento, Brooke me mandou mensagem. O tom era familiar, aquela voz de irmã mais velha calorosa e preocupada, a que ela usava quando queria algo. Ei, o dia de ação de graças está chegando. Mamãe ia adorar se você viesse. Ela está diferente. Li a mensagem 2 vezes. Respondi, diferente como? Ela respondeu, mais quieta. Ela não fala sobre nada, só fica com isso. Mais quieta não é o mesmo que arrependida, Brooke. 3 pontinhos apareceram e desapareceram, e apareceram de novo. Você não pode guardar rancor para sempre, Serena. Deixei o telefone de lado e olhei para a foto do casamento acima da estante. Walter com meu braço no dele, o jardim atrás, a vida que eu havia construído em 7 meses de silêncio e 7 anos de espera. Peguei o celular de novo. Não estou guardando rancor. Estou mantendo um limite. Sim, há diferença. Essa é daquelas frases de terapia, mas é verdadeira. Silêncio. Então, você não vem para o dia de ação de graças? Se mamãe quiser conversar, que me encontre numa cafeteria. Terreno neutro. Sem feriado, sem plateia, sem pressão. Que fria, Serena. Que saudável, Brooke. Ela não respondeu depois disso. Deixei o celular de lado e preparei o jantar. Joel não perguntou sobre a mensagem. Ele conseguia ler meu rosto do mesmo jeito que leu Veio da Madeira, olhando de perto e confiando no que vê. Naquela noite, deitada na cama, pensei nas palavras de Brooke, fria. Ela me chamou de fria por querer me encontrar com minha mãe em termos que não envolvessem plateia nem peru. A antiga eu teria cedido. Teria aparecido no dia de ação de graças com uma torta e um sorriso, fingindo que nada tinha acontecido. Porque manter a paz era meu trabalho e causar desconforto era egoísmo. A antiga eu teria errado. 3 meses depois do casamento, meu telefone tocou. Não era uma mensagem de Brooke servindo de mensageira. Não era uma mensagem encaminhada. O nome da minha mãe apareceu na tela, me ligando direto. Deixei tocar 3 vezes e então atendi. Serena. A voz dela estava fraca. Podemos nos encontrar? Só nós duas. Onde? Onde você quiser. Eu escolhi a cafeteria na El Street, um lugar pequeno com grandes janelas perto da porta. Terreno neutro. Público suficiente para manter a civilidade, privado o suficiente para ser honesta. Cheguei no sábado de manhã, 10 minutos mais cedo, e sentei perto da saída. Não planejei conscientemente, mas ao perceber a porta a um braço de distância, percebi que alguns hábitos são mais profundos que a intenção. Diane entrou às 10 em ponto, e parecia menor do que eu lembrava não fisicamente. Ainda era mulher que preenchia todos os espaços que entrava, mas algo por trás dos olhos dela havia se retraído. Sentou-se à minha frente, pediu um café, envolveu a caneca com as 2 mãos e não bebeu. Eu vi as fotos do casamento, disse. A Ruth me mostrou. Esperei. Você estava linda. Continuei esperando. Ela olhou para o café. Seu avô estava certo. Não sei como consertar o que fiz, mas quero tentar. Tentar significa respeitar o Joel, não apenas tolerá-lo. Respeitá-lo. Nada mais de comentários sobre o trabalho dele, a educação ou o valor dele. Você consegue fazer isso? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para o barista preparar um latte e chamar o nome de alguém. Posso tentar. Tentar é um começo. Não nos abraçamos. Não choramos. Apenas sentamos, tomamos o café e falamos sobre nada importante, o tempo, a nova padaria na Fourth Street, o jardim do Walter. Não era reconciliação. Era uma porta entreaberta 1 polegada. Isso era tudo o que precisava ser. Já se passaram 4 meses desde meu casamento. Minha mãe e eu não somos próximas. Talvez nunca sejamos, e eu aceitei isso, mas estamos nos falando nos meus termos, em cafeterias, em terreno neutro, com a porta sempre ao alcance. Joel ampliou a oficina no mês passado. Contratou um aprendiz, um garoto de 20 anos do programa da faculdade comunitária que Joel também fez. O negócio vai bem. Ele construiu uma mesa de jantar para o escritório do prefeito.
Voltou para casa com serragem no cabelo e um sorriso que dizia que ainda não conseguia acreditar que alguém pagaria para ele fazer o que ama. Estou estudando para a prova de CPA. O objetivo é me tornar contadora sênior. Estudo à mesa da cozinha enquanto Joel lê ao meu lado. E na maioria das noites, o único som é o das páginas virando e do lápis riscando. É a sala mais tranquila em que já estive. Brooke não pediu desculpas. Parou de enviar as mensagens passivo-agressivas, o que já é um tipo de progresso. Não preciso que ela diga as palavras. Só preciso que ela pare. Meu pai enviou um cartão no mês passado. Chegou 3 meses depois do casamento, em um envelope branco simples, com a letra cuidadosa dele na frente. Dentro, 4 palavras: eu deveria ter estado lá. Coloquei-o na estante que Joel construiu, bem ao lado da foto do casamento. Não é muito, mas já é alguma coisa. E algo vindo do meu pai depois de 17 anos de silêncio é mais do que eu esperava. O vovô Walter liga todo domingo às 9 da manhã. Ele está saudável, lúcido, embora tenha começado a assistir uma série documental sobre a Guerra Civil e tenha opiniões que eu nem sempre sigo, mas gosto de ouvir. Ele nunca pergunta se eu me arrependo de algo. Ele já sabe a resposta. Não planejei meu casamento em segredo por vingança. Quero deixar isso claro. Fiz isso porque eu merecia um dia, um único dia em que ninguém dissesse que eu estava cometendo um erro. Um dia em que ninguém se levantasse para objetar, ninguém chorasse pedindo atenção na mesa de sobremesas ou chamasse meu marido de fracasso durante o jantar. Eu mereço caminhar pelo corredor sentindo alegria, e não medo. Isso não deveria ser radical, mas para alguns de nós, é. Estabelecer limites não significa que você para de amar alguém. Significa que você começa a se amar o suficiente para dizer: hoje não, no meu casamento não, na minha vida não, nunca mais. E às vezes penso no que o vovô Walter disse no brinde: a coisa mais corajosa que você pode fazer é planejar em silêncio e aparecer. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sobre todas as pessoas que vivem à margem do barulho de outros, que se diminuem para manter a paz, que abrem mão de seus próprios casamentos, celebrações e conquistas porque alguém na sala não consegue dividir o holofote. Você não precisa mais se diminuir. Meu avô me ensinou isso no portão. Ele me mostrou que aqueles que deveriam te proteger nem sempre protegem, mas aqueles que realmente te veem, eles aparecem. Mesmo aos 78 anos, com o joelho ruim e terno novo, Joel construiu um arco de madeira reaproveitada para mim. Ele ainda está no nosso quintal. Tomamos café debaixo dele nas manhãs de sábado. A data gravada está escondida embaixo, e o coraçãozinho que ninguém mais veria ainda está lá, exatamente onde ele colocou. Algumas coisas são só para nós. Hoje de manhã, sentei à mesa da cozinha. Joel estava no balcão fazendo café do jeito que sempre faz, devagar e paciente, como faz tudo. Pela janela, a luz da manhã entrava quente e dourada. Na parede, a foto do casamento, eu e Walter, braço dado, caminhando pelo caminho de pedra entre filas de cadeiras brancas. Eu olho para essa foto todo dia. Alguns dias vejo a mim mesma no vestido que minha mãe odiava. Alguns dias vejo as costas retas e o braço firme de Walter. Alguns dias vejo apenas o jardim, as luzes, o arco, as flores que floresceram mesmo sem ninguém planejar. Hoje de manhã, eu vi tudo isso e ouvi a voz dele de novo, calma e segura. Agora, onde estávamos mesmo? Eu sorri. Porque essa é a verdadeira pergunta, não é? Depois de todo o drama, do portão, das lágrimas e do silêncio, onde estávamos? Estávamos nos votos. Sempre estivemos nos votos. Meu casamento não foi perfeito. Minha mãe apareceu sem ser convidada. Minha irmã me chamou de fria. Meu pai enviou um cartão 3 meses atrasado. O segredo foi mantido por 7 meses e desmoronou em 2 minutos por causa de um story no Instagram sobre cadeiras brancas. Mas meu avô me levou pelo corredor. Meu marido construiu o altar com suas próprias mãos. E 47 pessoas mantiveram o segredo porque acreditavam que eu merecia um dia bonito. Isso foi suficiente. Foi mais que suficiente. E essa é a minha história. Se você ficou até o fim, obrigada. Você fazendo a parte dos meus 47. Agora, se você conhece alguém que precisa ouvir que estabelecer limites não é traição, compartilhe este vídeo com essa pessoa.
E se você tem um limite que tem medo de colocar, me conte nos comentários. Eu leio cada um deles. Confira a descrição abaixo, tem mais histórias que você pode gostar. Clique em se inscrever, ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Fique forte. Você merece seu próprio dia bonito.